Bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, eu estava vendo o batismo infantil, aí me lembrei que alguém me questionou nas redes sociais, por que o Senhor batiza crianças? Eu respondi, eu não batizo criança, eu batizo filhos da aliança. Então, existe uma diferença aí, como a gente olha para essa questão. E ver isso aqui hoje alegra nosso coração, que Deus continue a abençoá-los e fazer a igreja crescer, não somente através de adultos que se convertem, mas de filhos que são educados e permanecem na fé do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 3, vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta aí, que nós iremos fazer a leitura à medida que nós procedermos com a exposição. O texto é bem conhecido, é o episódio em que Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, através de uma sarça que ardia e não se consumia. Deixe-me dizer algumas coisas antes de nós entrarmos no texto, para que fique bem contextualizado. Antes disso, ainda nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a leitura e exposição da sua palavra nessa manhã. Pai querido, te damos graças por tudo que já vimos acontecer nessa manhã, pelo crescimento do corpo de Cristo, pelo crescimento da tua igreja, e nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe agora no abrir da tua palavra e na exposição da mesma, para que nós possamos entender o seu significado e aplicar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o livro de Êxodo começa com o nascimento de Moisés, num período de grande opressão dos filhos de Abraão. Eles estavam no Egito já faziam 400 anos e nos últimos anos eles haviam sido escravizados severamente pelo faraó que não tinha conhecido a José. E não somente isso, o faraó tinha receio de que os hebreus se multiplicassem e se tornassem aliados dos inimigos do Egito, caso houvesse uma guerra. Então, decidido a fazer com que os hebreus parassem de crescer, faraó os escravizou, dando duros trabalhos a serem feitos sem a menor condição, e também decretou que todo menino que nascesse fosse morto. E disse às parteiras que executassem esse projeto. É nessas circunstâncias que Moisés nasce, mas sua mãe, em vez de entregá-lo às parteiras para que fosse morto, o escondeu durante 3 meses. E finalmente, depois de não poder mais esconder a criança, 3 meses, razões óbvias, então resolve colocar Moisés, cujo nome, segundo a tradição judaica, era Joaquim. Moisés é o nome que a filha de Faraó deu a ele, que significa tirado do rio. Mas antes disso ele tinha um nome hebraico e, segundo a tradição, era Joaquim. Então, a sua mãe pega o pequeno Joaquim, coloca num cesto e, talvez sabendo que a filha de Faraó cumpria os rituais egípcios de se banhar regularmente no rio Nilo, que era considerado sagrado, coloca a cestinha ali num local em que seria visto. E realmente isso acontece. A filha de Faraó, ao banhar-se nas águas do rio Nilo, percebe o cesto, manda que as suas empregadas o procurem, descobre Moisés, o chama de Moisés, o adota como filho, manda que seja amamentado pela própria mãe, e depois o leva para o palácio, onde Moisés foi treinado em toda a sabedoria, toda a ciência, costumes, religiões e língua dos egípcios. Aos 40 anos, Moisés entende que chegou o momento dele se revelar aos hebreus como sendo aquele salvador que Deus haveria de mandar para tirá-los de lá, levá-los à terra prometida e cumprir todas as promessas que Deus tinha feito aos seus ancestrais. Moisés, então, visita a terra de Gósen, que era a terra especial onde os judeus moravam no delta do rio Nilo, era uma terra separada. A razão para isso é que os hebreus eram pastores e os egípcios, por alguma razão que nós não sabemos, abominavam esse tipo de profissão e
consideravam, embora considerassem os animais, praticamente todos eles, o boi, a ovelha, o pássaro, o íbis, o crocodilo, como sendo sagrados. Mas os hebreus moravam numa região específica, chamada de Gósen. E então Moisés vai lá, e para mostrar que ele é o salvador dos hebreus, ele mata um egípcio que estava oprimindo um hebreu. E ele com isso cuidava que os seus irmãos entendiam que ele deveria ser aquele que Deus estava mandando para salvá-lo, para tirá-los de lá da escravidão. Mas isso não acontece. Na verdade, os hebreus perguntam: quem te colocou como juiz sobre nós? E a notícia de que Moisés tinha matado um egípcio chega no palácio. E Moisés, agora com medo de ser morto pelo faraó, foge do Egito. Foge do Egito, vai embora. Ele tinha 40 anos. E nas suas andanças ele vai parar na terra de Midian. Midian fica do lado da península do Sinai. Os midianitas eram aparentados com os semitas. Moisés era semita, da descendência de Abraão. Vocês lembram, os midianitas eram filhos de Abraão com a sua segunda mulher, Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão casou com Quetura e nasceu Midian entre os filhos que eles tiveram, de onde vieram os midianitas. Então eles eram aparentados e com certeza conheciam muito da tradição e das histórias e da religião que Deus havia revelado aos semitas. Lá na região de Midian, Moisés encontra um homem chamado Jetro, que também tem o nome de Reuel, que era sacerdote do Deus verdadeiro. Era sacerdote que ministrava a verdadeira religião aos midianitas. Ele fica com Jetro, casa com a filha dele chamada Zípora, tem um filho chamado Gerson e se acostuma à vida de pastor. Ele vai pastorear o rebanho do seu sogro. E 40 anos se passaram e Moisés estava cuidando de ovelha. Esqueceu os seus sonhos, esqueceu o chamado inicial, não passava pela sua cabeça jamais, aos 80 anos, voltar ao Egito para terminar a obra que tinha começado. Mas tudo isso ia mudar naquele dia em que ele, levando o rebanho do seu sogro para as bandas de Horebe, que é uma região montanhosa, ele viu Deus na sarça e a vida dele mudou completamente. É isso que nós queremos ver com vocês nessa manhã, essa manifestação de Deus a Moisés na sarça ardente e a comissão que ele recebeu de libertar o seu povo aos 80 anos de idade. Vamos então ver primeiro essa aparição de Deus na sarça, capítulo 3, de 1 a 6, pode acompanhar na sua Bíblia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, se você olhar no mapa, vai ser para o lado esquerdo, para a península do Sinai, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Como nós já dissemos, o sogro de Moisés, Reuel, também conhecido como Jetro, ele era sacerdote em Midian, tinha rebanhos e Moisés cuidava deles. E nesse dia particular, apacentando o rebanho, Moisés vai na direção do Mar Vermelho e ele caminha cerca de 2 dias nessa direção, que é a distância entre Midian e a região de Horebe. E ali no Monte Sinai,
Ele fez essa viagem, na certa, procurando pasto para o rebanho que ele era responsável. E ali ele vê alguma coisa que ele não viu durante os 40 anos em que cuidou de ovelhas naquela região deserta. Ele viu um arbusto, um espinheiro que estava pegando fogo, mas não se consumia, não virava cinzas, continuava lá enquanto o fogo ardia. E Moisés ficou curioso com aquilo, como você e eu certamente ficaríamos. E ele então diz aí no verso 3, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que é que a sarça não se queima? Era uma manifestação de Deus, a gente chama de teofania. Quando Deus assume alguma forma física para estabelecer contato com os seres humanos e transmitir seu querer e a sua vontade. Diz o texto que quem estava ali, no verso 2, era o anjo do Senhor, que no Antigo Testamento é geralmente associado com o próprio Deus. O anjo do Senhor, às vezes, é tratado como Deus, referido como Deus, e faz coisas que só Deus faz. Por isso, alguns acham que se tratava de Deus Filho, e que aqui, na verdade, seria uma cristofania. Cristo se pré-manifestando a Moisés na figura do anjo do Senhor que estava no meio da sarça que pegava fogo. À medida que Moisés se aproxima, Deus então o chama pelo nome. Quando Deus viu que Moisés chegava, então chamou pelo nome 2 vezes. Moisés, Moisés, como que para chamar a atenção de Moisés e mostrar a seriedade do que iria ser dito. Moisés, atônito, com certeza, surpreso, mas disposto, disse, eis-me aqui. O que é que você diria, não é, se você visse isso acontecer, a figura de um anjo queimando dentro de um espinheiro e ele chamando o teu nome? Tu ia dizer o quê? Provavelmente ia correr, não é? Mas Moisés, ele diz, eis-me aqui, estou aqui. Queridos, essa era provavelmente a primeira vez que Deus havia se manifestado a Moisés. Era a primeira vez que que Moisés tinha tido um verdadeiro encontro com Deus aos 80 anos. Quando ele tinha 40, ele pensou que seria o libertador de Israel. Mas aquilo era plano dele, aquilo não era algo determinado por Deus. Portanto, não deu certo e ele teve que fugir do Egito para não ser morto. Mas agora, aos 80 anos, Deus lhe aparece, talvez pela primeira vez na vida de Moisés, ele tem esse contato com Deus. E Deus então dá uma ordem para ele, para mostrar com quem ele estava lidando. Primeiro manda Moisés ficar descalço para não contaminar a terra. Não é que a terra ali, o alto do Monte Sinai, era mais santa do que qualquer outro lugar. Não existe lugar santo. Era a presença de Deus que santificava aquele lugar. Esse templo aqui, esse lugar aqui, ele não é santo. Ele se torna santificado quando o povo de Deus se reúne aqui. Pessoas há que pensam que Deus aparece e responde oração no morro, oração em Jerusalém, oração no monte do Rio Jordão, que esses lugares são lugares onde Deus se manifesta e se torna mais propício. É um engano, isso é paganismo, isso é misticismo, isso é de outras religiões que lidam com deuses da terra, deuses do céu e por aí vai. O nosso Deus é criador dos céus e da terra, ele aparece aonde quer. E o fato de que ele se manifestou a Moisés ali, não quer dizer que aquele lugar era um lugar mais santo do que outros, mas a presença de Deus ali exigia que Moisés se apresentasse diante de Deus desnudo, completamente aberto diante daquele que sabe todas as coisas. Daí a ideia de tirar os sapatos, as sandálias dos pés, porque ele estava pisando em terreno santo e ele não deveria profanar aquele lugar que era o local escolhido para a revelação de Deus. Tanto é que esse lugar, ele ficou chamado como o Monte de Deus. Na época, como está aqui no final do verso 1, na época não era esse o nome, mas temos que lembrar que Moisés está escrevendo isso aos 120 anos de idade. Portanto, fazia 80 anos que esse episódio havia acontecido. E ao narrar essa história, contar essa história, o Monte Horebe, posteriormente o Monte Sinai, ele se torna
o monte de Deus, para dizer que foi ali que Deus apareceu a Moisés e mais tarde deu a lei dele ao seu povo. A segunda coisa que Deus faz para dizer a Moisés quem ele é que ele se apresenta como sendo o Deus de teu pai, que na verdade quer dizer o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Com isso Deus quer dizer, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que prometi a Abraão, Isaque e Jacó que tiraria vocês dessa terra, que levaria vocês para a terra prometida e que faria de vocês uma bênção para todas as nações e que de vocês viria aquele em quem seriam benditas todas as nações da terra. Eu não esqueci das minhas promessas, embora faziam 400 anos que Deus pela primeira vez tinha aparecido a Abraão. E você reclamando porque faz 4 dias que você orou e Deus não fez nada, não é? 400 anos depois, Deus ouve o clamor do seu povo e Ele vem atender através de uma pessoa que Ele chama aos 80 anos de idade, já um ancião, não é? Deus o chama para que ele fizesse essa tarefa extraordinária. Eu sou o Deus da aliança, Moisés. Sou eu que estou aqui mostrando o meu poder. O poder de Deus é mostrado, quem é Deus, através dessas 3 coisas. Primeiro, tira as sandálias dos pés, porque aqui é santo. Segundo, o arbusto que não se consumia, falando da eternidade de Deus. Deus é o mesmo, Ele não muda. Mais tarde ele vai se apresentar como sendo Yahweh, o eterno. E é exatamente isso que a sarça queimando significa. A eternidade. Deus não muda. Ele é como aquela sarça que não virava cinzas apesar do fogo. E finalmente como o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Quando Moisés entende quem é que apareceu ali, diz o texto aí no final do verso 6, que ele escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Reação típica de toda teofania que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento. Quando Deus realmente se manifesta, as pessoas não ficam plantando bananeira, dando cabriola, rodando no manto, cantando, dançando. Elas escondem o rosto, elas caem de joelhos, elas fecham os olhos, elas não conseguem contemplar a glória de Deus. Porque a presença de Deus, esse Deus santo, infunde temor, respeito, e não uma sensação pueril e infantil de manifestações que não têm o menor sentido na Escritura Sagrada e nunca foram praticadas na história da igreja, a não ser recentemente. Do verso 7 a 10, nós vemos como Deus, uma vez estabelecido quem Ele é, comissiona Moisés a voltar para o Egito. Tem muita gente que diz assim, se eu estou com tanto problema, tanta dificuldade, tanta decisão para tomar, se Deus aparecesse a mim como apareceu a Moisés, que eu pudesse ver, ouvir a Deus, a minha vida seria completamente outra, tudo se resolveria. Cuidado, com Moisés foi o contrário. Moisés estava muito bem como pastor de ovelha, 80 anos, já estava pensando na sua aposentadoria, e Deus lhe aparece lá na sarça ardente e a vida de Moisés vira um problemão. Então, cuidado antes de você pedir a Deus determinadas coisas, não é? Porque talvez você não saiba o que está pedindo. Você talvez não saiba o que está pedindo. Vamos ver o que Deus disse a Moisés aqui do verso 7 até o verso 10. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, carrascos. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus aqui diz a Moisés
o motivo de ter aparecido a ele lá no alto do monte de Deus, no Monte Sinai. O motivo é que ele tinha visto o sofrimento do seu povo, verso 7, não é que Deus só agora tinha visto, ele sabia do sofrimento do seu povo há 400 anos, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele agora chegou o momento dele vir libertar o seu povo. A gente lê no livro de Gênesis que a razão pela qual Deus demorou tanto tempo foi essa. Quando ele primeiro apareceu a Abraão lá em Canaã e disse: eu vou te dar essa terra aqui, mas ele disse: mas não vai ser agora, a tua descendência vai ser escrava de um povo estrangeiro durante 400 anos, que é o tempo em que a medida dos pecados dos pagãos se encha. Ou seja, Deus tem paciência, mas a medida da paciência dele vai enchendo, até que chega o momento que Deus diz: agora basta, agora é juízo. E agora tinha chegado a hora de Deus derramar o seu juízo contra os caldeus, contra os ferezeus, amorreus, jebuseus, toda aquela lista de 6 povos que estão aqui, que moravam em Canaã. Deus ia tirar Israel do Egito e usar Israel para punir, matar, castigar aqueles povos que estavam lá na terra prometida, desapossá-los, tirá-los de lá, acabar com eles. A ira de Deus contra os cananeus tinha chegado no ponto em que Deus podia suportar. E agora Deus iria agir em juízo, mas para fazer isso, Deus precisava de usar um instrumento, e esse instrumento estava preso no Egito. Por isso que ele aparece a Moisés. Moisés tem que tirar o povo de Israel do Egito, levar pelo deserto, entrar em Canaã, destruir aqueles ímpios e se estabelecer na terra prometida. É assim que funciona o relógio de Deus. Ele vê o quadro maior. Então ele está mexendo aqui e você não entende porque que ele está mexendo aqui, mas é porque você não tem o quadro maior do que Deus está planejando, do que ele está fazendo. Eu ouvi a aflição do meu povo, 400 anos depois de escravidão, crianças mortas, mas Deus sabe o tempo certo de agir. Podia ter agido antes? Podia, mas não é esse o plano dele. Na sua providência sábia, ele age no tempo dele. O calendário de Deus não é o seu, e o cronograma dele também não é o seu. O relógio de Deus tica de uma forma diferente do seu. Por isso nós temos que aprender a esperar. A Bíblia manda a gente esperar no Senhor, aguardar o tempo de Deus. Moisés se precipitou. Aos 40 anos ele queria libertar o povo, mas não era a hora, saiu fugido. Aos 80 anos de idade é que Deus aparece para ele e diz: eu ouvi a aflição do meu povo. E Deus agora iria libertá-lo, como diz aí no verso 8. Ele tinha descido, mais uma vez aquele tipo de linguagem em que Deus fala em termos espaciais, porque nós somos criados no tempo e no espaço. Então Deus está nos céus, ele viu o sofrimento do seu povo e ele desceu. O anjo do Senhor estava ali brilhando dentro da sarça. Era o Deus Todo-Poderoso que desceu do trono do universo, veio até o alto do monte, apareceu a Moisés e disse: eu vi o sofrimento do meu povo e desci para libertar o meu povo da mão dos seus exatores, dos seus carrascos, dos seus feitores, daqueles que os estão oprimindo, do faraó rebelde, idólatra, imoral, do faraó assassino que mandou matar todas as crianças do meu povo, do faraó que oprime meu povo com injustiça, pedindo um trabalho que é impossível de ser feito, um faraó que manda açoitar o meu povo quando não consegue cumprir as demandas impossíveis. Deus viu tudo isso e disse: eu vim livrar o meu povo disso aqui. Chegou o momento de fazer isso, o verso 8. E ele então, a razão que ele faria isso, diz aí o verso 9, é que Deus tinha compaixão do seu povo. Deus sentia compaixão pelo seu povo. E agora, no verso 10, ele diz a Moisés: você vai ser um instrumento que eu vou usar para libertar o meu povo. Está aí no verso 10, quando ele diz: vem agora, venha comigo, Moisés, você não vai só, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eis a razão pela qual Deus apareceu naquela sarça ardente, no alto do monte,
Foi exatamente para comissionar Moisés. Aqui perceba que Deus, quando mexe ou intervém nos afazeres humanos, geralmente Ele usa seres humanos. Deus poderia ter mandado anjos para libertar o seu povo de debaixo de Faraó, não podia? Mas Ele vai pegar um senhor de 80 anos e vai dizer: tu vai ser o meu instrumento para libertar o povo de Israel do Egito. É você que eu vou usar. Geralmente nós queremos que Deus haja como Ele apareceu na sarça. Eu gosto dessa passagem porque você tem aqui as duas maneiras de Deus agir. Primeiro, sobrenaturalmente, a sarça pegando fogo, o anjo do Senhor aparecendo em glória e Deus se revelando. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Segunda maneira de Deus agir, a sua providência usando os meios naturais. Ele vai levantar um homem para libertar o seu povo, quando Ele podia ter mandado o próprio anjo matar Faraó e tirar o seu povo lá da terra do Egito. Ele podia ter feito isso. Ele age no sobrenatural e Ele age nos meios naturais, no dia a dia. Uma pessoa que chega perto de nós, alguém que nos consola, alguém que dá uma palavra de advertência, alguém que manda uma mensagem. É Deus. Deus está em tudo que nos acontece. E Ele diz a Moisés: você é a pessoa que eu vou usar para cumprir meu propósito eterno de dar aos filhos de Abraão, Isaque e Jacó uma terra e de castigar aqueles ímpios amorreus por todos os pecados que eles vêm cometendo. Do verso 11 até o verso 14, a gente vê a reação de Moisés. Olha a reação de Moisés do verso 11 até o verso 14. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isso? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aqui você vê a reação inicial de Moisés. E eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Quem sou eu para ir no Egito, a Faraó, e tirar o meu povo, os meus compatriotas de lá? Tenho 80 anos de idade. A época para o senhor ter feito isso era 40 anos atrás, quando era um menino, né? Mas agora eu tenho 80 anos. 80 anos. Segundo, eu saí de lá corrido. Terceiro, eu sou procurado pela polícia do Egito por assassinato, porque eu matei um egípcio. E quarto, eu saí de lá como um egípcio. Todo mundo lá, os hebreus, eles sabem que eu fui criado como egípcio. E o Senhor vai pegar exatamente uma pessoa que não é um hebreu de hebreus, mas alguém que foi criado lá no palácio de Faraó. O Senhor vai me levar para tirar o meu povo de debaixo de Faraó. Faraó tem o maior exército do mundo, e de fato naquela época o Egito era a maior potência mundial. O exército de Faraó era a maior força militar disponível naquela época. E o Senhor quer que eu vá lá falar com o Faraó. O Senhor acha que é assim? Faraó, meu nome é Moisés. Eu sei que você não lembra de mim, porque isso faz 40 anos, mas eu fui criado pela tua bisneta, ou sei lá, tua neta. Aprendi tudo aqui, tá certo? Ou então foi teu filho, né? O filho do teu filho. Então, olha, é o seguinte, eu tenho um pedido para fazer. Vamos embora, eu vou pegar todos os hebreus aqui e a gente vai embora, porque a gente tem uma terra, a gente ganhou uma terra de presente, ganhou uns lotes lá numa terra chamada Canaã, e a gente precisa ir lá antes que o MST chegue primeiro lá. Então deixa a gente sair, legal? Tudo bem? É como se Moisés dissesse: o senhor acha que é assim tão fácil? Qual foi a resposta de Deus? Verso 12: eu serei contigo. Pronto. Precisamos de mais nada? Eu
o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da sarça, o Deus que santifica, eu serei contigo. É só isso que Moisés precisava, a presença de Deus, não precisava de mais nada. Mas o coração de Moisés teimava. Moisés mal podia acreditar que Deus estava colocando aquela responsabilidade sobre ele. E aí ele levanta, aqui ele começa a argumentar contra, que vai entrar pelo capítulo 4, que não vai dar tempo, claro, para a gente entrar nisso hoje. Mas Moisés apresenta 4 desculpas a Deus. A primeira delas é essa daqui, quando ele diz: tá, suponha, Senhor, que eu vá para o Egito, que eu vou na terra de Gósen, que eu chamo lá os líderes das 12 tribos, e digo: olha, o Deus dos nossos pais me apareceu, e Ele mandou que eu viesse libertar vocês. A primeira pergunta que eles vão fazer, porque eles vão olhar para mim e dizer: mas você não é egípcio? Você não foi criado aqui no egípcio? Você conhece o nosso Deus? Diga aí qual é o nome do nosso Deus. Era provavelmente a primeira reação: diga aí o nome do nosso Deus. E Moisés levanta essa questão: quando eles perguntarem qual é o teu nome, eu vou dizer o quê? O que prova que era a primeira vez que Moisés se encontrava com Deus, não é? O que é que eu vou dizer para eles? Eu não sei eu nem sei o teu nome. E a resposta de Deus é essa daqui. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Que na Bíblia hebraica aparece como um tetragrama, YHWH, Yahweh. Eu sou Yahweh, que significa o eterno. Eu sou o que sou. Você viu a sarça se consumindo, aliás, a sarça ardendo sem se consumir. Eu sou o eterno, o Deus que era, que é e que há de vir. Você não pode me descrever, Moisés. Eu sou o que sou. Não tem como você me descrever. Eu sou muito acima. Eu sou totalmente outro. Não tem como você me conhecer e saber exaustivamente para você dar uma resposta. Mas basta isso. Eu sou o que sou. E é isso que você vai dizer quando eles perguntarem qual é o nome de Deus. Diga: eu sou o que sou. E foi Ele, eu sou, que me enviou para vocês. Essa é a resposta de Deus, a suficiência dEle, quem Ele é, a sua eternidade, o seu poder e a sua glória, deveriam ser a resposta para todos os nossos problemas. Ele é o Deus da aliança, é o Deus que tem um pacto conosco, é um Deus que age para cumprir a sua palavra. Não tema, Moisés, faça o que eu estou mandando, siga os meus mandamentos, obedeça os meus preceitos, ande nos meus caminhos. Eu sou o Deus fiel, Deus eterno, eu sou o que sou. Eu não daria, queridos, eu não daria meu coração a nenhum outro Deus. Eu não me curvaria e não me ajoelharia a um Deus que fosse menor do que esse. Porque qualquer Deus que é menor do que esse é um ídolo criado pela imaginação humana. Esse é o verdadeiro e único Deus diante de quem nós devemos nos ajoelhar, nos humilhar e entregar totalmente a nossa vida, nosso coração, o que somos e o que temos. Nenhum outro Deus, somente esse Deus. Eu sou o que sou, é isso que você vai dizer lá. Mas Deus ainda na sua misericórdia, procura persuadir o ancião titubeante. Lemos aí do verso 15 até o verso 18. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, eu sou Yahweh, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, ajunte os anciãos de Israel, os líderes das 12 tribos, e diga-lhes: o Senhor, Yahweh, o Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel.
Aí Deus continua a dizer a Moisés: e os anciãos de Israel ouvirão a tua voz, e tu irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Durante todo o tempo em que passaram no Egito, os hebreus tinham se organizado como tribos lideradas pelos anciãos. Era com eles que Deus quer que Moisés primeiro vá falar. Vai primeiro falar com o meu povo, reúne os anciãos das 12 tribos. E Deus em seguida diz o que é que Moisés deveria dizer para eles. Ele deveria dizer que o Deus dos hebreus os encontrou, que Deus havia aparecido a ele, a Moisés, que Deus o havia encarregado, Moisés, de tirá-los de lá e levá-los para a terra dos amorreus, ferezeus, perezeus, só não fariseus e saduceus, mas tudo quando termina com eus, né, que morava na terra. Deus diz: você vai lá. Moisés dizendo: Deus me apareceu e disse que levasse vocês lá na terra prometida. É nessa condição que eu estou aqui. É isso que Deus disse para Moisés: vá lá, procure os anciãos do teu povo e transmita essa mensagem: eu encontrei vocês, e eu quero que vocês venham me adorar, mas não aqui no Egito. Quero que vocês venham me adorar nesse monte, 3 dias de viagem, lá do norte do Egito, de Gósen até o Sinai, região do Sinai, 3 dias de viagem. Vocês virão, eu quero que vocês venham me adorar aqui, nesse lugar, 3 dias caminhando pelo deserto até lá. É isso que Deus disse. Então, era isso que Moisés devia dizer aos hebreus. Parece fácil, né? Reunia lá as 12 tribos, os líderes, e dissesse: tem uma mensagem para vocês do nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os líderes iam ficar de orelha antenada, né? Porque Moisés era egípcio, né? Na opinião deles, né? E Moisés dizia: olha, Deus apareceu, Deus me apareceu, e Ele me deu uma ordem. Ele disse que tirasse vocês daqui e levasse para a terra que Ele prometeu. Vamos? E Deus disse: eles vão acreditar em você, Moisés, e eles vão com você, eles irão com você. Então, resposta de Moisés. Deus continua, depois de instruir. Do verso 19 até o verso 22, Deus diz a Moisés: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus continua a falar com Moisés e diz: Moisés, presta atenção no que eu vou dizer. Eu sei que não vai dar certo no começo, eu estou te mandando numa missão, mas eu vou te contar um segredo: não vai funcionar da primeira vez. Faraó não vai te ouvir, mas ele não vai te ouvir por uma razão: eu vou endurecer o coração dele, para que não ouça. Sabe por quê? Porque aí eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou mandar as minhas pragas sobre o Egito, sobre cada deus do Egito, sobre Faraó, seus oficiais, sobre seu povo, para mostrar que eu sou Deus e que os deuses do Egito são falsos, e que eu sou o Senhor e que vocês são o meu povo. E depois de eu castigar duramente o Egito pela dureza do coração de Faraó, ele deixará vocês sair. Mas eu preciso usar mão forte para que ele saia, porque sem isso ele não vai deixar vocês sair. Mas por trás disso estou eu endurecendo o coração de Faraó, porque meu propósito é levantar Faraó como uma pessoa em quem a minha santidade e o meu poder se manifestam. A gente conhece o resto da história, não é? A gente sabe que realmente
Faraó não quis ouvir, zombou de Deus, escarneceu de Deus. Deus começou a mandar praga, água transformada em sangue, os sapos, os piolhos, as moscas, úlceras, trevas, e cada vez pior, até que finalmente Faraó não deixou o povo sair, expulsou os hebreus do Egito. Tal a pressa que ele estava. E Deus disse: quando vocês saírem, finalmente vocês vão sair. Não vai ser no começo, Moisés, não vai ser no começo, mas finalmente vocês vão sair. E quando vocês saírem, vocês não vão sair de mão vazia. Aí ele orientou o que dizer para as mulheres. Cada mulher hebreia deveria dizer à sua vizinha egípcia. Provavelmente as hebreias trabalhavam como domésticas nas casas das mulheres egípcias. Cada uma delas deveria dizer à sua patroa: patroa, nós vamos sair amanhã de manhã daqui, à meia-noite nós vamos sair daqui, depois que o anjo do Senhor passar. Então, patroa, me dá alguma coisa para eu levar? E Deus disse: eu vou tocar no coração das mulheres do Egito, e elas vão dar joias, barra de ouro, barra de prata, vestidos, utensílios, enfeites, presentes. Vocês não sairão de mãos vazias do Egito, vocês despojarão os egípcios, ou seja, vocês vão receber o salário que não receberam durante tantos anos de trabalho forçado. E por que Deus estava dando isso para os hebreus? Quando eles saíssem do Egito, eles iam sair cheios de riqueza. Para quê? O tabernáculo. Como é que poderia construir o tabernáculo no deserto? Para construir o tabernáculo no deserto precisava de ouro, prata, precisava de fazenda, tecidos, precisava de adornos, precisava de ferramentas, pedras preciosas. Tudo isso porque Deus já sabia que lá no deserto Ele iria mandar o povo, através de Moisés, construir um tabernáculo glorioso, uma tenda ornada com riquezas que só poderiam ter sido vindo do Egito quando o povo saiu de lá. Veja como Deus planeja tudo, né? Está tudo preparadinho, tudo certinho na cabeça de Deus. E ele diz para Moisés: Moisés, Faraó não vai escutar você da primeira vez, porque eu quero mostrar a minha glória. Lá na carta aos Romanos, caminhando já para a conclusão aqui, lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus levantou Faraó para mostrar nele o seu poder. E para ilustrar o que Paulo está dizendo, Deus endurece quem quer e Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Você vê as duas coisas aqui no texto, não é? Por um lado, Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Por outro, Deus toca no coração das mulheres egípcias que abrem o coração e dão tudo que tem às suas amigas hebreias. Deus tem o coração dos seres humanos na mão e Ele age conforme Ele deseja. Agora, Ele faz isso de uma maneira em que nós somos e continuamos responsáveis pelas nossas decisões. Deus vai castigar Faraó por ter endurecido o seu coração, muito embora Faraó endureceu o seu coração, porque Deus endureceu o seu coração. Essas mulheres egípcias, de livre e espontânea vontade, vão dar dos seus tesouros para as mulheres hebreias, mas por trás está Deus movendo o coração delas para que elas fizessem isso. De uma maneira que a Bíblia não explica, Deus é absolutamente soberano sobre a raça humana, sobre as ações das pessoas, mas ao mesmo tempo Ele mantém a responsabilidade das pessoas. Quando você toma uma decisão, é você que está tomando, é você que escolheu, é você que decidiu. Mas você verá depois que através da sua escolha e da sua decisão, Deus realizou o seu propósito e o seu plano que Ele tinha estabelecido antes da fundação do mundo. Quando as pessoas se dão ou se encontram com isso que nós encontramos aqui no texto, que parece ser um conflito entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas podem seguir 3 caminhos. Primeiro caminho, negar a responsabilidade humana. E aí eles dizem que Deus é um ser totalitário e que nós somos apenas robôs. E aí eles vão chamar essa doutrina de determinismo, que não é verdade. O outro extremo é exaltar tanto a liberdade humana
que Deus se torna um mero fantoche e ele fica dependendo das decisões humanas para fazer o que ele quer. Deus não pode fazer nada porque você não quer fazer. Deus quer salvar você, mas você não quer ser salvo. E Deus vai ficar frustrado. Eu queria salvar João, mas João não quer ser salvo, vai para o inferno. Cristo morreu por ele, pagou o pecado dele, derramou em vão o seu sangue, porque João não quer. Eu creio num Deus diferente, que é a minha terceira posição. É um Deus, é manter as duas coisas juntas. Deus não vai crer no seu lugar. Deus não vai crer no seu lugar. É você que tem que crer. Só que depois de você crer, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, se o Senhor não tivesse me dado fé, eu não teria crido. Eu não teria crido. Deus de tal maneira age que Ele persuade, convence, de maneira tão sutil, tão eficaz, que no fim Ele consegue que o ser humano faça exatamente aquilo que Ele queria, mas que o ser humano faz isso voluntariamente, como aquelas mulheres que deram suas joias para as egípcias, e como para as hebreias, e como o faraó endureceu o seu próprio coração. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer aqui. A segunda é que o nosso Deus é fiel à aliança que Ele tem conosco em Cristo Jesus. Gente, nós somos os herdeiros desse povo. Nós somos a continuação da semente de Abraão, Isaque e Jacó. Nós que cremos, como Abraão creu, como Isaque creu, como Jacó creu, como Moisés creu, nós somos a descendência espiritual remanescente fiel, o povo de Deus, que Deus amou e elegeu na eternidade. É isso que nós simbolizamos quando batizamos nossos filhos. Colocamos nele o símbolo da aliança, de que o nosso Deus cuida de nós, Ele vê a nossa aflição. Mas aqui é meu terceiro ponto. Deus tem o tempo e o modo dele, como está escrito em Eclesiastes capítulo 8, verso 5, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Moisés não conheceu nem o tempo e nem o modo a primeira vez. Foi preciso que Deus lhe aparecesse para que ele entendesse que do modo de Deus e no tempo de Deus, ele seria o libertador de Israel. Nem sempre Deus age como você quer. Nem sempre Ele responde suas orações como você almeja ou sonhava. Mas no final, nós cremos que Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Deus também, com tudo isso, queria mostrar aos israelitas de onde provinham as riquezas que eles tinham. Os israelitas, quando entraram na terra prometida, entraram carregados de joias, de bens, de tesouros. Quem é que deu a eles? Foi Deus. De onde vem a tua prosperidade? De Deus, não é o teu braço, não é a tua força, a tua inteligência, a tua capacidade, tuas habilidades, porque até essas coisas vêm de Deus. Mas é Deus que nos faz prosperar, é Deus que abre o coração das pessoas, para que elas possam ser generosas. E por último, nós vemos aqui Deus agindo para cumprir o seu plano. O plano de Deus, desde o início, era preparar um povo, através de quem Ele abençoaria todas as nações da terra. E um povo de onde viria o Salvador, o filho da mulher, que Ele prometeu em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. O descendente de Abraão, em quem seriam benditas todas as nações da terra. E esse descendente já veio, Jesus Cristo, 2000 anos atrás, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Isaque, filho de Jacó, que cumpriu todas as promessas. Ele já veio, e Ele é o Salvador prometido, e nós somos seu povo que nele crê. Quando você lê Êxodo capítulo 3, você deve ter em mente esse quadro maior. Tudo isso aqui é Deus realizando o seu plano de trazer Jesus a um mundo que Ele prepararia na plenitude dos tempos para esse evento. Você crê nisso? Crê nesse Deus? Reconhece esse Deus como o único Deus verdadeiro? Que Ele age na história, guia a história para o teu bem, que Ele já consumou seu plano, enviando seu Filho Jesus,
em quem você crê como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse é o propósito da Bíblia. Esse é o propósito de passagens como essas aqui, nos apontar para Jesus como sendo aquele em quem todas as promessas de Deus se cumprem. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque Tu és o eterno, Tu és o que és, e na Tua grande misericórdia e compaixão, decidistes ter um povo para Ti, do meio da humanidade que o Senhor criou. Te damos graças pelo Filho de Abraão, Jesus, em quem todas as promessas foram cumpridas. E agora nós aguardamos o retorno dele para reinar sobre nós, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Abençoa esse povo querido, de que possa amar o Senhor mais e mais, maravilhar-se com o teu ser, tua sabedoria, fidelidade e poder, para que teu nome seja engrandecido também aqui. Te damos graças pelos 45 anos dessa igreja, em que teu nome tem sido ensinado e pregado, e dá muito mais tempo ainda de fidelidade a Ti. Em nome de Jesus. Amém.